Hélia Cardoso, do Chega. Resenha histórica, partimos de uma situação em que o valor a pagar no acesso às creches dependia do rendimento das famílias, com valores simbólicos para quem tinha rendimentos mais baixos. O atual governo de direita tornou o acesso às creches gratuitos para todas as famílias. Quando o objetivo é promover a educação, quando o objetivo é promover a natalidade, esta medida faz todo o sentido. Contudo, a rede pública não tinha capacidade de resposta para esta medida. Então, e o Governo não podia convencionar com as AMAs, com entidades privadas, porque a legislação deixada pela esquerda não permitia convenção com privados, só com IPSs. Então, a solução aqui que foi encontrada foi financiar as IPSs, para as IPSs é que convencionarem com as AMAs. E agora vem, o PS vem com esta solução, em que, só aqui para me situar, ou andando aqui um pouco para trás, ainda fazendo esta resenha histórica, e então o Governo atualmente, através da IPS, paga o equivalente ao ordenado mínimo, ou seja, a remuneração mínima mensal garantida, que são 914 euros arredondando. Ou seja, este valor, espera-se com este valor, o privado preste serviço de AMA nas suas instalações, sob a sua responsabilidade, com a assunção total dos encargos sociais, com uma remuneração que é ganha por quem entra para uma empresa privada sem experiência, em que os meios de produção são da entidade patronal, em que a responsabilidade pelo seu posto de trabalho é da entidade patronal, em que não tem riscos. Ou seja, estamos aqui a remunerar da mesma forma situações completamente diferentes. Consideramos esta remuneração insuficiente. A prestação deste serviço deve remunerar o trabalho, a responsabilidade, as instalações e o risco inerente à atividade privada. E a remuneração mínima não o faz. Quando a proposta do PS de impor à IPS a transformação de prestações de serviço em contratos de trabalho, durante os trabalhos, as audições na Comissão dos Assuntos Sociais, levantou mais dúvidas do que esclarecimentos. Nomeadamente, quando o número de horas prestadas exceder as 8 horas diárias, quem é que vai autorizar esse trabalho suplementar? É a IPS previamente ou é uma autorização tácita? Eu estou aqui a imaginar, chega às 17h30, os pais telefonam à AMA a dizer que estão atrasados ou que surgiu um problema qualquer, se vão contatar a IPS às 17h30 e às 18h a pedir autorização, se pode ficar com a criança para que seja paga aquela remuneração extraordinária. O artigo 228 do Código de Trabalho estabelece que o número máximo de horas são 200, no caso de regulamentação coletiva de trabalho, e que não pode exceder 2 horas por dia. Quando exceder este limite, ou seja, a AMA já tiver feito as 200 horas num ano, como é que a IPS vai resolver esta situação? Pega na criança e quando chega ao limite das 8 horas, muda para outra AMA? Se a AMA tiver direito à redução do horário, quem é que assegura as horas restantes, no caso em que os pais têm 8 horas de trabalho por dia? A criança também é transportada para outra AMA nesta situação? Quem é que assegura a hora de almoço da AMA? Quem assegura as ausências da AMA quando tiver que ir a uma consulta, prestação de cuidados médicos? Quando a AMA deixar de ter crianças na sua localidade ou na sua proximidade, o que é que acontece a essa AMA? É despedida com uma indenização por extinção de posto de trabalho? Passa a prestar trabalho presencial na IPS, mesmo que esta não necessite mais trabalhadores na sua creche? Se a opção for extinção, não há precariedade do mesmo modo? O que acontece às melhorias de adaptação no espaço da AMA financiadas pelas IPSs?
quando a prestação da AMA terminar. Por exemplo, estou aqui a pensar na questão da instalação do ar-condicionado. Ela fica com a criança um ano, os pais arranjam um lugar numa creche ou noutra mais próxima, aquele ar-condicionado fica na AMA, é desmontado e montado noutro sítio, estamos aqui a financiar, depois surge mais outra AMA noutro local, vamos financiar, tem umidades na parede, fazer ali os arranjos todos. Vamos estar aqui, as IPs, a financiar tudo isto e a rentabilidade destes investimentos. As IPs são financiadas por valor padrão. Se tiverem no seu quadro as AMAs que já não têm crianças, mas que tiveram, e a IPS defronta-se, por exemplo, naquele ano, com uma redução do número de crianças, ou mesmo a manutenção, como é que financia aqueles postos de trabalho? Enfim, consideramos que ao tentar resolver-se um problema, vão criar inúmeros às IPSs. Obrigada. A bancada do Chega a ter a palavra. Senhores deputados, senhores membros do Governo, em especial o senhor deputado do Bloco de Esquerda, só uma pequena correção, não é recibo verde, isso já não existe, existe sim faturas e faturas recibo, mas é só uma questão de pormenores. Em algo, não, é branco, por acaso é branco, se a sua impressora, dependendo do tipo de papel que lá puser, senhor deputado. Nós, em parte, concordo consigo. Não é 914 euros mais uns pós que vão pagar a prestação de serviço. Isto é uma prestação de serviço, isto não é trabalho dependente disfarçado. Trabalho dependente disfarçado, nós todos sabemos o que é, alguém que cumpre horários, pronto, enfim. Não, aqui tem um compromisso com os pais das crianças. E esse compromisso, claro que tem horas. É diferente, não é um horário definido por uma entidade patronal. Mas pronto, desviando daí. Voltando ao que eu estava a tentar dizer não é 914 euros que paga esta prestação de serviços. Nós estamos aqui a equiparar esta prestação de serviços de AMA, que nós todos reconhecemos que é diferenciada, porque tem a ver com a educação de crianças, tem à sua responsabilidade crianças. Estamos aqui a equiparar a um trabalhador indiferenciado de início de carreira que está por conta de uma entidade patronal. Estamos a comparar duas coisas que não devem ser comparadas. Aqui a minha questão as AMAs deveriam receber mais dinheiro para este serviço e, no meu entender, pelo menos o dobro. E aqui a questão ou querem ganhar, por exemplo, cerca de 20 mil euros por ano e exercem uma atividade de prestação de serviços de AMA, ou então são aversas ao risco, querem estabilidade, querem um contrato de trabalho, então concorram a concursos de IPs, da administração pública, se o seu perfil é esse. Agora não vamos criar aqui uma situação enviesada, que começam com uma prestação de serviços para tornearem um concurso, para ficarem com um contrato de trabalho. Há sempre, quem está a contratar entrevista várias pessoas. Há sempre, pode ser mais formal, menos formal, mas perceber perfeitamente, Sr. Deputado, a que é que eu me referia em relação a concursos. Aqui a questão, na minha opinião, é a remuneração que não é adequada à prestação de serviços, mas a AMA é uma prestação de serviços, não é um contrato de trabalho, não é um trabalhador por conta de terceiros. E partindo desse enviesamento, leva-nos a conclusões erradas e a procurar soluções erradas para esta questão. Obrigada. Perceber se continua o debate. Hélia Cardoso, faça favor, tem a palavra. Para já sim, vamos continuar o debate agora com a bancada do Chega. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, Senhora Deputada Inês Sá, que nós tenhamos visões diferentes em termos de soluções, aceito, é uma questão ideológica. Dizer que nós não apresentamos alternativas, já não aceito. Esta proposta nós não podemos subscrever porque nós defendemos a prestação de serviços. Aqui, e aí concordamos, não é 914 que paga esta prestação de serviços. Depois de deduzir a Segurança Social, as restrições de imposto, claro que não fica uma remuneração apelativa, claro que não há adesão de pessoas interessadas na atividade de AMA.
esta atividade deveria ser remunerada como uma atividade liberal, ou seja, devíamos estar a falar aqui de dobros de valores de pelo menos 2.000 euros, que daria para pagar a Segurança Social, daria para pagar e daria para financiar os próprios investimentos nos seus espaços, em vez de ficar dependente das transferências das IPs. Aqui nós diferimos, e é isto que nós defendemos. Agora, dizer que nós não apresentamos solução, não podemos é subscrever a vossa, porque a vossa aponta para trabalho dependente, e nós defendemos o trabalho independente. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hélia Cardoso, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Há aqui uma questão de princípio que dividiu os proponentes desta proposta, passo o pleonasmo, e o Chega. Nós consideramos que a prestação de serviços é o que existe atualmente e não trabalhadoras e não contratos de trabalho atípicos e forçados e falsos recibos verdes. Consideramos, sim, que deveriam ser melhor remunerados. Não se deve sempre nivelar por baixo em termos de rendimento. Está na altura de começar a elevar os rendimentos de quem presta serviços, de quem resolve problemas ao Governo Regional. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.